Bem-vindos a mais um programa Flashes da História. O ano de 1878 foi significativo para a história da pequena escola americana de São Paulo por causa da visita que recebeu de Dom Pedro II, o imperador, um homem culto e entusiasta da educação. Gostava de visitar estabelecimentos escolares em suas viagens pelo país. Acompanhado de sua comitiva, Dom Pedro se demorou por 2 horas em visita à escola americana, inspecionando as classes e fazendo perguntas. Ao deixar a sala da professora Adelaide Molina, ele perguntou: "Que doutrina se ensina aqui?" Dona Adelaide respondeu: "O Evangelho só." Dom Pedro comentou: já sei, a doutrina é protestante." Quando lhe explicaram que tais doutrinas estavam de acordo com a Bíblia, respondeu que nem a Bíblia deveria se achar nas escolas e que o ensino religioso devia ser ministrado no lar e na igreja. Ele falou da boa impressão que tivera da escola em tudo o que vira, mas acrescentou: se eliminarem o elemento do ensino religioso, podem contar com a nossa proteção. O diretor, Reverendo Howell, respondeu com firmeza: a Bíblia tem estado aberta na escola americana desde o primeiro dia de sua abertura. E quando fechar-se-ão as portas da escola americana. Nesse ano, além de Mary Chamberlain e Adelaide Molina, lecionavam na pequena escola missionária Eduardo Carlos Pereira, Antônio Trajano, João Ribeiro de Carvalho Braga e sua esposa, Dona Alexandrina, as missionárias Mary Dascombe e Elmira Cole, e alguns professores não evangélicos, como o jornalista Rangel Pestana, os doutores Aquilino do Amaral, Antônio Veloso e Melquíades Trigueiro, e o poeta maranhense Teófilo Dias, sobrinho de Gonçalves Dias. O internato das meninas funcionava na Rua dos Bambus, atual Avenida Rio Branco. Ainda não havia internato para meninos. Em 1878, foram arroladas 15 pessoas na igreja de São Paulo, algumas das quais merecem referência especial. Elmira Cole era uma missionária educadora que havia chegado ao Brasil recentemente, tendo trabalhado a princípio no colégio do reverendo João Fernandes da Gama, em Rio Claro. O português João Ribeiro de Carvalho Braga se tornaria um conhecido pastor. Ele e sua esposa Alexandrina foram pais do ilustre reverendo Erasmo de Carvalho Braga. Por transferência da Igreja do Rio de Janeiro, foram arroladas 2 senhoras que tinham ligações com a aristocracia brasileira, Dona Gabriela Carneiro Leão e sua filha Dona Henriqueta Augusta Soares do Couto. Dona Gabriela era irmã do Marquês do Paraná e do Barão de Santa Maria. Ela e a filha haviam se convertido em Petrópolis, tendo sido batizadas pelo reverendo Robert Calley. E depois se filiaram à Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, ainda no pastorado do reverendo Simonton. Dona Henriqueta foi mãe do Dr. Nicolau Soares do Couto Escher, conhecido médico e presbítero. Em 1878, também foi arrolada por profissão de fé Dona Rosa Edith de Souza Ferreira, filha do Dr. Miguel Vieira Ferreira. Ela lecionou na escola americana e foi a primeira esposa do professor Remígio de Cerqueira Leite. Ainda foram arroladas, mediante carta de transferência, Dona Ana Rita Vieira Ferreira Pinto e suas filhas Luísa e Estefânia. Todas essas mulheres
pertenciam a uma ilustre família de São Luís do Maranhão. Dona Estefânia Ferreira Pinto se casou com o Dr. Carlos Gomes de Souza Chalders, seu parente, que se tornou professor e diretor da Escola Politécnica de São Paulo. Finalmente, ainda no ano de 1878, filiou-se à Igreja Presbiteriana de São Paulo a senhora Maria Antônia da Silva Ramos, também ligada a uma família aristocrática, filha do barão de Antonina. Foi ela quem venderia ao reverendo Chamberlain uma parte da sua chácara nos altos do Higienópolis, que veio a constituir o núcleo inicial do campus do Mackenzie College. Dona Maria Antônia, cujo nome foi perpetuado na rua em que tinha sua chácara, residiu no final da vida, em frente à escola americana, na Rua de São João. Um fato notável é que a atividade evangelística do reverendo Chamberlain e de outros membros da Igreja Presbiteriana de São Paulo atraía pessoas de todas as condições e classes sociais. Em 1879, nada menos que 5 escravas foram admitidas como membros da igreja. No início do ano, Felismina e Lucinda, arroladas somente pelo prenome. Felismina teve de esperar 4 anos para obter o consentimento de seu senhor, trazendo consigo uma companheira de cativeiro. No mês seguinte, foi a vez de Benedita Justina, pertencente à família Almeida. Em outubro, foram recebidas Joana e Leonor, escravas de Dona Maria Antônia. Curiosamente, transcorridos quase 15 anos desde a fundação, a igreja não tinha presbíteros, somente diáconos. William Pitt fora presbítero por pouco tempo, pois foi ordenado pastor. Na única eleição para o presbiterato, realizada posteriormente, em 1874, um único eleito, José Maria Barbosa da Silva, recusou a honraria, preferindo continuar como diácono. Somente a partir de 1881, a igreja passaria a ter um novo presbítero na pessoa de Manuel da Costa. Em 1879, foram organizadas 2 novas igrejas no interior da província: Faxina, ou Itapeva, e Araraquara. A primeira pelo reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite e a segunda pelo reverendo João Fernandes da Gama. Transcorridos 10 anos, desde a chegada do reverendo Chamberlain, a igreja da capital paulista ia adquirindo uma importância crescente no âmbito da igreja presbiteriana no Brasil. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. Como foi afirmado na conclusão do bloco anterior, no final da década de 1870, a Igreja Presbiteriana de São Paulo estava começando a exercer um papel de crescente relevância no cenário do presbiterianismo nacional. Uma das razões para isso era a personalidade e influência de seu líder, o reverendo Chamberlain. A crescente visibilidade e aceitação da escola americana também contribuía para essa posição de destaque. Outro fato a ser salientado
foi a transferência do periódico Imprensa Evangélica para São Paulo, com sua redação na Escola Americana. Esse jornal pioneiro havia sido fundado pelo reverendo Simonton em 1864. Após a transferência, começaram a aparecer artigos de Zacarias de Miranda, Remígio de Cerqueira Leite, Eduardo Carlos Pereira, Antônio Pedro de Cerqueira Leite e João Ribeiro de Carvalho Braga. Nessa época, também veio a lume o primeiro compêndio de aritmética do reverendo Antônio Trajano, que estava lecionando na Escola Americana. Em abril de 1879, faleceu uma valorosa pioneira da obra presbiteriana no Brasil, Elizabeth Simonton, irmã do reverendo Simonton e primeira esposa do reverendo Blackford. Ela foi a primeira missionária presbiteriana a vir para o Brasil, em 1860. O casal Blackford achava-se de passagem por São Paulo, quando Elizabeth foi acometida de uma febre tifoide, o mesmo mal que havia vitimado seu irmão 12 anos antes. Ela faleceu em Campinas, sendo seu corpo levado para São Paulo e depositado ao lado do irmão no cemitério dos protestantes. Foi dito, num dos primeiros programas, que por volta de 1860, até onde se sabe, não havia nenhum brasileiro de convicção protestante na cidade de São Paulo. Os únicos adeptos da Reforma eram imigrantes ingleses e alemães. Agora, 2 décadas mais tarde, o protestantismo era uma realidade permanente na capital paulista e no interior da província, no seio da população nacional, fazendo-se sentir por meio de suas igrejas, publicações, escolas e outras instituições. A índole essencialmente pacífica e receptiva dos brasileiros abriu espaços para as agremiações evangélicas. Além disso, o ingresso do presbiterianismo em São Paulo coincidiu com o início do crescimento acelerado da cidade, que seria intensificado pela cultura do café, a imigração e a industrialização. A mentalidade protestante de origem norte-americana se harmonizava com essas transformações, devido às suas características de liberdade, iniciativa, disciplina, valorização do estudo e uma nova ética do trabalho. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.